Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E bora lá, porque as coisas vão acontecendo, as percepções vão vindo à tona pra gente poder conversar aqui, né? O engraçado é que teve uma pessoa que fez um comentário em um dos podcasts no YouTube, falando assim, poxa, as autoridades gerais são pessoas idosas, aqueles velhinhos, por que você fala assim deles, que são donos de corporação, tal, você acha legal fazer essas coisas com esses senhores? Eu tenho uma coisa para falar a respeito disso. Os idosos, os velhinhos, os senhores ou senhoras, que realmente eu vejo que precisa de alguma assistência, carinho, consideração, são aqueles que são membros da corporação Mormon, que muitas das vezes estão lá dedicados com as coisas da igreja, estão limpando o banheiro, limpando a capela, fazendo as coisas que são necessárias. E às vezes viúvas, por exemplo, que eu já vi, estava presente, não estou falando porque eu acho, foram pedir ajudas para a liderança, e relatórios, e perguntas, e a pessoa é até vencida pelo cansaço e sai sem a ajuda. Esses são os velhinhos, os senhores, as senhoras, que merecem todo o respeito. Agora, aqueles que vivem do dízimo que você paga, do trabalho gratuito, que tem mordomias, andam de jatinhos muitos deles, hotéis luxuosos, e é isso. Toda a sua família, a família deles assistidas da melhor forma possível, planos de saúde que a gente já viu, a Vânia Mor já falou a respeito disso. Aí você vem aqui me falar, não, cuidado, aqueles velhinhos, você não tem pena deles. Eu tenho pena desses que sofrem essa lavagem cerebral, que nem é culpa deles, porque é uma coerção muito bem feita, para poder você vir aqui falar isso. Eles são os subjugados lá dentro. São as viúvas que eu já vi pedir ajudas e foram negadas as ajudas. Por que foram negadas as ajudas? Por causa disso. Por causa que eles são vencidas pelo cansaço, e é melhor deixar tudo para os líderes, né? Deixar tudo para a alta cúpula. Porque aqui o trabalho gratuito na ponta de baixo está acontecendo, e é isso. Então eu acho isso uma coisa sem cabimento. A pessoa vem aqui defendendo os velhinhos, tal. Que é isso? Os velhinhos que estão falando, né? Os senhores da alta cúpula, eles estão super bem economicamente, assistidos pela corporação, encobertos às vezes em algumas coisas. Agora, os velhinhos que ficam na ponta fazendo trabalho gratuito, esses são os que precisam de atenção. Me incomodou ver isso, sabe? Porque eu fiquei pensando, poxa, quantas pessoas, por causa da alta cúpula, esses senhores, né, que estão lá, que na verdade muitos deles querem fazer, né, mas que a massa da igreja faça as coisas, e eles ficam lá colhendo os frutos, né, dando uma de estrelinha. A gente já viu isso, veio em São Paulo, foi em outros lugares, e encheu, lotou todo mundo. Eu quero ver, poxa, parecia um popstar chegando. Agora, os velhinhos que são subjugados dentro das alas, dos ramos, e seja lá onde for, esses precisam de ajuda. Esses têm que ser assistidos. Tá vendo até onde chega? É isso. As pessoas passam tanto pano que chega a falar isso. Não, os velhinhos, os que precisam de toda atenção são eles lá da alta cúpula. É lógico que não. Imagina, quantos senhores e senhoras dentro da igreja que às vezes precisam de ajuda, que muitos aqui ficaram já sabendo disso, não é nem só por minha causa que vocês ouviram. Muitos já devem ter ouvido histórias assim, e é lógico que ouviu, porque tem isso dentro da corporação. É isso, quando você for falar isso, você com a recomendaçãozinha no bolso, não vamos falar assim, são senhores que precisam de atenção, respeito. E essas pessoas aqui na ponta, o que você tem para falar? Você mesmo que está com a recomendaçãozinha no bolso, que faz comentários como esse. O que você tem a falar para esses senhores e senhoras que às vezes precisam de ajuda da corporação e não são ajudados? É lógico que a passação de pano é tanto que você vai falar, não tem nada para falar. Porque é lógico que não tem nada para falar. Porque o melhor que você tem a fazer é ficar defendendo a alta cúpula lá, que anda de jatinho, enquanto muitos acordam 5 da manhã para trabalhar e depois tem que trabalhar o horário restante para a corporação, todo o tempo. E se não fizer isso, nossa, você não está se dedicando. E se tudo der errado, ainda a culpa é dessas pessoas
Que é isso? Que é isso? Tem coisa que não cola mais, eu vou falar isso sempre, principalmente falando em corporação Mormon. E é isso. Por mais que as pessoas me falam no privado, você tá falando duras coisas, são as minhas percepções. Eu já falei que eu não falo essas coisas da minha cabeça, são coisas que eu estava presente, eu vi, eu senti, eu sei. Pronto, é isso. É engraçado, porque quando as pessoas procuram aqui para poder fazer crítica, a crítica não é o problema, mas a passação de pano que acompanha a crítica que é o principal fator aqui da gente ter que vir falar dessa forma. A pessoa chega e não sabe, que é isso? Uma pessoa, lembra até hoje, uma pessoa na ala precisou de ajuda, era uma senhora, uma viúva, e o que ela ouviu? Pô, primeiro vende tudo que você tem. Primeiro pede ajuda para todo mundo, já procurou o governo e já fez isso. Ela pagou dízimo a vida inteira, ela limpou a capela a vida inteira para chegar e ouvir isso de canalhas sem empatia num lugar que prega que tem a melhor empatia do mundo. Tem coisa que não cola mais. Quem já sofreu por antipatia dentro dessa corporação sabe o que eu tô falando. Aí essas pessoas são vencidas pelo cansaço. Elas até param de pedir ajuda. E por que param de pedir ajuda? Porque são vencidas pelo cansaço. Pô, toda vez que eu vou lá pedir pro meu líder, ele fala que eu tenho que vender alguma coisa, depois ele fala que eu tenho que procurar ajuda de familiar, depois fala que eu tenho que procurar o governo, mas ninguém vê tudo que ela fez para isso. Aí ela desiste, desanima da igreja, para de ir, e ela que é errada. Isso que eu fico indignado. E ela que fica errada ainda na história. É isso que rola dentro desse lugar. Eu já falei que tem pessoas boas que até servem de bom coração na corporação, mas muitos têm uma antipatia muito grande a ponto de fazer isso com uma pessoa que está precisando de verdade. Aí vai aparecer um ou dois nos comentários falando assim, não, mas eu vi uma pessoa que foi ajudada. Você viu uma pessoa que foi ajudada. Porque aí você ainda está vivendo na ala do arco-íris, na estaca dos unicórnios. Mas tem pessoas reais, de verdade, que já passaram poucas e boas ao precisar de um retorno da corporação. Mas fez para Jesus Cristo. É isso aí mesmo. Aí você tem que ouvir uma dessa ainda, com a pessoa passando necessidade lá. Tá certo. Você que é o santinho, com a recomendaçãozinha no bolso, o líder que tá me ouvindo aqui agora, que eu sei que tem muito líder que tá me ouvindo aqui agora, eu queria que você soubesse de uma coisa. Você não passa de um canalha quando você começa a obstruir a ajuda de uma pessoa de verdade. Que tá precisando de ajuda de verdade. Vai até você, pede as coisas e olha tudo que ela faz e você nem liga. E daí, né? Você mata tudo com uma resposta, é lógico, né? Você fez por Jesus Cristo e você não tem obrigação nenhuma, não é verdade? É isso. Sabe o que isso é? Que isso é? É uma coisa de canalha. É isso aí. Um crápula. Mas tá bom. Então você que às vezes vai comentar assim, pô, os senhores lá da alta cúpula, tal, temos que ter compaixão por eles. É isso aí. Eles que estão fazendo você limpar a capela, eles que estão fazendo você no seu horário livre fazer as coisas para a igreja, trabalhar gratuito. Mas é isso, né? Você ainda está com um cabresto tão grande que você talvez não consegue ainda ver. Mas eu espero que um dia abra seus olhos para que você veja. Ninguém está te criticando você, porque você ainda está no seu momento. Mas colocar esses homens como os mais inocentes da história, esses da alta cúpula, e esquecer desses da ponta. Essas pessoas que às vezes precisam de ajuda, e eu já vi na corporação Mormon, os velhinhos, as velhinhas, os senhores, eles são aqueles que ajudam de coração, muitos se entregam para ajudar a corporação, mas quando precisam, muitos, tá bom, não todos, mas muitos, principalmente alguns que eu vi que eu não consigo esquecer, foram negadas as ajudas. É isso. Faça isso. Eu lembro até hoje que essa pessoa, essa viúva, que pediu ajuda, eu não estava mais trabalhando no bispado. Eu lembro que eu perguntei, pô, você não tá precisando de ajuda? Fala com o bispo, tal. Sabe o que ela falou pra mim? Eu já cansei de pedir pra ele. Ele sempre pede pra eu fazer alguma coisa que eu não consigo antes. É isso. Não diminua a história dessas pessoas. Não diminua.
Essas pessoas estão bem, muito bem lá em cima, viu? Muito bem lá na cúpula da corporação. Esses senhores que você ouve com as suas famílias, eles estão muito bem. Eles têm dinheiro, muito bem economicamente. Eles têm planos em alta qualidade de saúde, muito bem assistidos nessa parte. Eles têm, às vezes, como a gente já falou, até a aposentadoria da corporação, muitos deles. É isso. Eles ficam ganhando da corporação. Eles estão bem. E essas pessoas aqui embaixo? Eu não me esqueço dessas pessoas, porque eu sei que muitas passam poucas e boas e humilhações, às vezes porque realmente necessitam, estão passando necessidades e serviram na corporação por muito tempo. Para ouvir um desaforo desse, de um líder que não entende nada de pessoas, é isso que acontece nessa corporação. Volto a falar, não falo por mim mesmo, é porque eu vi, não é o que eu acho, eu vi, eu estava lá, eu vi fazerem isso. Pena não ter a cabeça que eu tenho agora, mas isso aconteceu. Mas tá certo, fica aí pra gente pensar um pouquinho sobre isso. Você que tá com a recomendaçãozinha no bolso, não é nada mal pra você isso. Não tô falando nada ruim, eu entendo o momento que você tá vivendo. Mas se você raciocinar um pouquinho, tem pessoas dentro da corporação que precisam de mais atenção do que esses senhores lá da cúpula. Eles precisam muito, esses aqui de baixo. É isso. Tá certo. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.